Nossa terceira aula. Como desenvolver um projeto consistente de meditação e ter seus clientes e alunos. E esses clientes podem ser empresas, podem ser pessoas físicas, pode ser as vizinhas do condomínio, pode ser o grupo dos cristãos da igreja lá da Vanessa, pode ser os delegados, os policiais lá do nosso aluno que é delegado de polícia, que ele levou a meditação para esse público. Mas a gente já conversou sobre isso, que a gente tem que se posicionar, que a gente tem que trazer a solução, a gente tem que ter o nosso diferencial. Isso está na nossa aula anterior. Então aqui você já sabe, né? Estou repetindo aqui porque você já sabe que é possível transformar a sua prática em projeto de meditação e que também o seu posicionamento é importante para atrair o seu público. Então, agora nós vamos falar do seu projeto de meditação. E para iniciar, nós iremos fazer duas perguntas. Primeiro, vamos lá, de novo, qual é a solução que o seu projeto traz? Isso é uma pergunta de ouro. Sem essa pergunta, você não sabe nem por que você está fazendo um projeto. E fazer um projeto por fazer um projeto, assim como fazer qualquer coisa na vida, sem ter um objetivo, que é qual é a solução. O objetivo é, qual é a primeira coisa? Qual é a solução? Qual é a solução do meu projeto de meditação? Quando eu dava meditação na Vila Leopoldina, por exemplo, eu tinha um objetivo, eu tinha uma solução. Eram mulheres casadas, com filhos, e ali a solução que eu entregava para elas é, uma vez por semana, nós nos encontrávamos para meditar e para discutir questões familiares. Um lugar onde elas se sentiam seguras, um lugar onde elas podiam compartilhar até as coisas mais, vamos colocar assim, sombrias dentro de nós, como, ai meu Deus, por que eu fui ter filho? Até perguntas desse tipo, saía por quê? Porque eram mulheres casadas, com filhos, com desafios em suas relações, com desafio na criação dos seus filhos, e ali era um lugar seguro. Então, a solução que o meu grupo de meditação trazia era esse lugar de acolher essas mulheres casadas para elas compartilharem questões que muitas vezes estavam ali, que elas não conseguiam compartilhar em outro momento. Porque é diferente você compartilhar com uma amiga no bate-papo e num lugar onde você medita e você consegue colocar o que está acontecendo, a história da outra toca você e ali chega com um novo olhar, uma nova direção para aquela situação. Então, qual é a solução que o seu projeto traz? Primeiro ponto. Depois disso, quem precisa dessa solução? As meninas solteiras lá do prédio não precisavam dessa solução, porque não sabe o que é ter filho, não sabe o que é ter um casamento de muitos anos, como que levar tudo isso. Então, quem é o seu público? Quem precisa da solução daquele grupo de meditação? São mulheres casadas com filhos, mulheres que talvez estejam querendo casar ou que já moram junto, para ver como que é o desafio daquelas mulheres com filhos, para ela também se preparar para ser uma boa mãe. No máximo até aí. Mas quem é o meu público específico? A mulher casada com filhos. Tudo bem? Então agora a gente vai criar o projeto, a gente já sabe qual é a solução e a gente já sabe quem é o público. Só que tem pessoas que querem apenas agregar a um serviço que já tem. Ou algumas ainda querem ter um projeto totalmente focado em meditação. O que seria se agregar esse serviço, né? Embasar o seu projeto no serviço principal, por exemplo, eu sou, que nem uma aluna nossa, ela é nutricionista. E qual o diferencial dela? É a meditação para ferramenta, como uma ferramenta para ajudar a chegar no resultado de emagrecimento, de melhor saúde. Mas qual é o principal serviço dela? Nutrição. E aí, quando ela fez desenvolveu
o projeto dela, ela foi até chamada para dar aula numa universidade, numa pós ou num doutorado, agora eu não vou saber, mestrado, porque o diferencial no mestrado, porque o diferencial dela era a meditação, que ela aliava a meditação com o atendimento, com o projeto dela de nutrição para os seus clientes. Então, qual é a abordagem ideal para um projeto como o da Keila? Keila é nossa aluna, né, de meditação, instrutora de meditação, que usou a meditação em um projeto dela, que o projeto principal é a nutrição. O ideal é que num projeto que você quer que a pessoa tenha um resultado de uma transformação dentro desse teu projeto inicial, no caso que eu estou dando exemplo, nutrição, no caso dela é usar uma abordagem psicológica e usar a meditação como essa ferramenta para se chegar nesse resultado. Você falou, mas Sabrina, o que é isso, abordagem psicológica? A gente vai explicar amanhã sobre abordagens, tá? Então, só coloquei aqui para você já ir pegando isso, tá? Amanhã a gente vai falar um pouquinho o que significa a abordagem aqui. Bom, e se o seu objetivo é embasar o seu projeto no serviço principal e a meditação como ferramenta para ajudar a relaxar ou para deixar o projeto somente mais atraente? Vamos supor que eu tenho um projeto de vender aqui, vou trazer aqui, eu tô com um creme aqui, um creme Nivea, né? Tô com um projeto. Tem lá uma feira de produto, de cosméticos, e vou colocar no meu stand, tem um projeto de meditação lá que eu quero agregar. Pessoal, meus clientes vão lá e eu quero que eles experimentem o creme Nivea. E aí eu uso a meditação para atrair, para deixar esse projeto, esse stand, esse evento mais atraente. Ou ainda como uma ferramenta para relaxar, porque relaxa e depois compra o creme, enfim. O ideal é que você use uma técnica de meditação mais aceita pelo seu público, por aquelas mulheres. Como será que aquelas mulheres vão querer meditar? Será que elas vão querer ficar parada lá, pensando, respirando? Ou será que, de repente, uma meditação guiada para dar um relaxamento, para dar uma calma? Então, você vai entender qual é o objetivo do seu projeto, ok? E se o seu projeto é focado só na meditação, você precisa ter um conhecimento específico para lidar com alguns pontos importantes. Di vai ter que editar essa parte, porque agora é a gata querendo participar. Gente. Oi, Helena. Bem-vinda, meu amor. Janelle vai editar essa parte que eu abro para a gata também. Então, vamos lá, continuando a aula aqui. E se o seu projeto é focado na meditação? Você está querendo montar um grupo de meditação. Você está querendo trabalhar com pessoas que querem meditar. Você precisa ter um conhecimento específico para lidar com alguns pontos importantes. Se o seu projeto é focado só na meditação, o ideal é ter um método, senão apenas será o tal do meditar por meditar. E se a gente parar para pensar do meditar por meditar, eu vou para o YouTube, eu vou para o aplicativo de meditação, eu vou acompanhar alguém que dá meditação todos os dias no Instagram e vou meditar com essa pessoa, tá? Então, é importante que você entenda que ter um método vai lhe ajudar a sair deste lugar de você entregar a meditação só pela meditação. E por que eu estou falando isso? Eu tenho alguém com o microfone? Tô ali fora se precisar, tá? Tô dando uma aula. Gente, quem tá com o microfone aberto? Tem alguém com o microfone aberto, Di? Desculpa, Sá, era eu, desculpa. Ah, tudo bem.
Então, continuando. Então, o que significa meditar por meditar? Que a gente fala assim, meditar por meditar é maravilhoso, tá? É muito bom. Mas eu tô falando aqui para vocês o tempo todo de diferenciais. Do que faz uma pessoa buscar um instrutor de meditação e do que faz a pessoa querer se reunir em grupo para meditar. Quando a gente agrega valor, isso se potencializa. Por isso que o método que você vai utilizar não pode, não deveria, né? Claro que pode, tudo pode. Seria muito bom se não fosse um método que só dê práticas meditativas. Que tem abordagens, que tem as técnicas, sim, que tem o conhecimento, enfim. Por quê? A gente já percebeu que, pelo menos eu e a Janelle aqui, quando a gente desenvolveu o Meditation for You, a gente foi para um lugar de entender a gente conhecia muita gente que meditava, muita. E a gente viu muitas pessoas meditando, mas ainda assim o comportamento na rua, no dia a dia, não condizia com uma pessoa que parecia que meditava há mil anos. Então a gente percebeu que a gente queria trazer para as práticas meditativas um potencializador, algo além das práticas. Por quê? Porque naquele estado meditativo, quando a gente traz algo a mais, quando a gente inclui algo a mais na prática meditativa, então vamos fazer uma técnica. A técnica é repetição de mantras. Então vamos supor que eu coloque aqui Soham, Soham, Soham e fico lá, Soham, Soham, Soham. Tá. Se eu alio isso com uma expansão de conhecimento, de olhar interno, guiado pelo instrutor, isso potencializa para os meus alunos. Então, se o seu projeto é focado na meditação, o ideal então é ter um método. E a segunda coisa que você vai perceber que é importante, primeiro você vai começar a desenhar, né? Você primeiro vai falar assim, tá, parece besteira, mas não é. Qual é o formato do seu projeto? Ele vai ser online, vai ser presencial, vai ser em grupo ou vai ser individual? Você quer dar meditação para executivos, em coaches individual, ou você quer dar em grupo para empresas, ou você quer dar em grupo para pessoas aleatórias? Qual é o formato do seu projeto? Então, você deve saber qual a técnica você deve usar para cada público. É importante para vocês não cometerem. Eu já passei por essa estrada, já cometi erros, a Di também, e é por isso que a gente vem aqui. A gente já passou por isso. Então, e a gente depois de um tempo descobriu como fazer. Por quê? Porque cada público tem a técnica certa, o jeito certo de fazer. Outra coisa que você deve saber é o seguinte, que os instrutores começam a dar meditação aleatoriamente, tudo bem, tá lindo, tá, gente, por favor. Mas muitos não estão preparados para lidar com catarse. Muitos alunos não estão preparados para lidar com o que pode movimentar dentro dos seus alunos. Muitos instrutores, desculpa, não estão prontos para lidar com as catarses dos seus alunos, dos seus clientes, com o que pode acontecer dentro de um grupo, e isso é muito importante. Ah, mas é só meditação. Mas tem algumas meditações que podem trazer algumas reações muito fortes. E é sim preciso entender como lidar com toda a saia justa que tem em todas as profissões. Quando a gente lida com pessoas, a gente tem que entender que, óbvio, primeiro vem muito desse impulso interno nosso,
desse lugar da gente ter essa aptidão, né, de ter esse dom de lidar com o público, de fazer tudo isso. Mas precisamos entender que às vezes a gente precisa ter um preparo para lidar com algumas coisas no meio do caminho que podem acontecer. E saber qual técnica não pode ser dada para certos públicos. Por exemplo, crianças, hipertensos, gestantes. Por isso que as várias técnicas, elas são importantes a gente aprender e saber o que pode e o que não pode para cada tipo de público. E saber qual é a abordagem para cada objetivo. Porque quando você entra com o público e fala assim, vamos meditar, gente, sentem aí, hoje eu vou dar uma meditação focada na respiração, respira em 2, segura em 2, solta em 2, ou respira em 4, segura 4, solta 4. Agora vai visualizando no centro do seu cardíaco a luz que vai se expandindo. Ok, mas como eu abordo o meu aluno e o meu cliente antes da meditação? Qual é a abordagem que eu tenho de preparo para os meus alunos e para os meus clientes antes de começar? Aqui, a gente trabalha com 3 abordagens: a neurobiológica, a psicológica e a devocional. E saber quando usar, como aplicar essas abordagens é extremamente importante para você não cometer, não é nem erros nesse sentido, é gafes, para você não perder o seu cliente, para você realmente fazer o seu projeto ser sucesso. E óbvio, né, gente, nenhum instrutor de meditação, ninguém que tem um projeto de meditação que não medite, vai muito longe com essa prática. Então, esses são os 5 pontos que você precisa entender para você desenhar o seu projeto. Então, vamos lá. Se você tem um projeto com os cristãos, qual é a técnica que você vai usar? Estudando as variadas técnicas, estudando as variadas abordagens que está aqui no 4º ponto, qual é a abordagem que você vai usar com eles? Qual é a técnica que você vai usar com esse público? Qual é a técnica certa? Qual é a técnica que vai dar um desconforto, que talvez não seria legal você lidar com o público? Estou falando dos cristãos porque a Vanessa tem um projeto para dar meditação para os cristãos e ela está aqui com a gente. E aí você vai numa escola, ou você está lá num grupo de meditação e chega uma mãe com um filho, e o filho vai, ela fala, meu filho vem meditar comigo. Qual é aquela técnica que você não pode usar para as crianças? E por que não pode usar para as crianças? Qual a reação que pode acontecer ali? E como você vai lidar se acontecer alguma coisa? Teve um aluno nosso, eu vou repetir aqui, que foi dar meditação e a mãe levou a criança lá para meditar junto e ela contou, no meio da meditação a criança começou a chorar e não conseguia sair mais. Eu falei, qual técnica você usou? Uma técnica de respiração. Eu falei, então, dependendo da técnica de respiração, a criança entra muito rápido e ela pode acessar algumas coisas nela que são complicadas, algumas dores. Então, você também saber lidar com essa situação depois que aconteceu. O que você fez depois disso? Então, esses pontos são super importantes. Alguns tipos de meditação que tem pranayamas muito fortes, não dá para hipertensos, não dá para gestantes. Então, é preciso entender até onde você vai com cada público. Então, você vai falar, tá, então eu não tenho gestante, não tenho hipertenso, não tenho criança, mas eu tenho um público meio assim, meio desconfiado. Então, você tem que ver qual desses pontos e dar atenção a tudo isso na hora de fazer o seu projeto. Ok? Bom, organização. Existia, né? Agora tá caindo, graças a Deus. Mas quando eu comecei, existia um
preconceito formado a respeito dessas pessoas que davam meditação, de que não existia uma organização, ou não existia um cronograma, ou não existia algo assim, olha só, isso daqui tem um objetivo, esse cronograma, lembra que a gente falou na primeira aula? Começo, meio e fim. Você começa por aqui, passa por aqui, vai até lá. É você mostrar isso para o seu cliente. E aí você vai atrair os seus clientes e alunos. Vamos lá. Se for empresas, primeira coisa que você tem que pensar, como está o seu LinkedIn? Beleza? Meditação para as empresas, provavelmente. Não? Então tá, mas tem muita gente que quer. Se você quer ir para empresas, como está o seu LinkedIn? Como que você vai entrar em contato com esse RH, ou com essa pessoa? Você vai entrar através de quem? Através do RH? Ou você tem um contato de um diretor de recursos humanos e você vai começar por ele? Mas provavelmente, mesmo que você entre por um contato do comercial, ele vai te mandar para o diretor de RH, para a gerente de RH, para ela analisar o seu projeto de meditação. Lembrando que antes de desenhar para as empresas, você vai passar por todos aqueles passos lá atrás. Aí eu cheguei na empresa, consegui o contato, consegui meu tempo com a empresa. Como será se eu chegar e falar o seguinte? Vamos lá, vocês, tá? Olha, tudo bom? Meu nome é Sabrina. Existem várias pesquisas dizendo que meditação ajuda a transformar, ajuda nas empresas, e eu tenho aqui um projeto de meditação de 8 semanas para vir aqui uma vez por semana meditar com seus alunos, com seus funcionários, e custa X mil reais. Essa é uma apresentação. Aí você vira para a pessoa e fala assim: oi, tudo bem? Meu nome é Sabrina. Eu tenho certeza que você já sabe das pesquisas, né? E vou estar chovendo no molhado, porque óbvio que a mulher do RH sabe, óbvio que o mundo sabe que isso era muito legal no começo, mas isso já virou comum. Você vai chegar e falar assim, e o que acontece? Você tem que pegar o tempo que essa pessoa tem, que é pouco, e ser objetivo e claro e vender o seu projeto no menor tempo possível. As pessoas não têm tempo. E como você vai fazer para vender o seu projeto? Quando principalmente numa empresa. Estou falando de empresa agora, tá? Então você vai falar assim para ela: olha, meu nome é Sabrina, eu sou do Meditation for You, eu desenvolvi um método de meditação, esse é o meu currículo, esse é o meu histórico, e nesse projeto que eu tenho aqui para oferecer para sua empresa, a gente vai chegar com os funcionários do ponto A até o ponto B. E aí você vai me dizer qual é o maior desafio da sua empresa. E eu vou integrar soluções em cada encontro para que eles comecem da maneira como estão e quando chegar no último encontro, eles tenham uma diferença aí neste problema que você está me trazendo. Que eles encontrem um novo olhar sobre isso. Isso eu faço só com meditação? Não, senão a empresa contrataria um aplicativo. Então eu preciso entender que o meu diferencial tem que ser algo a mais, eu preciso entregar alguma coisa. E por isso que aqui a gente também traz nesses encontros as chaves de consciência. Mas vamos lá. E se for pessoa física? Você vai mostrar qual é a promessa do seu projeto, lembra? Qual é a solução que você entrega? E você pode mostrar isso no Instagram, no seu perfil do Instagram, você começa a falar um pouquinho do que você entrega. E você vai mostrar o seu cronograma. Olha, tem uma aluna nossa que a história dela não é linda, né? Mas é lindo o que ela fez com a história dela. Ela sofreu abuso e hoje ela tem um projeto de meditação para mulheres que também são abusadas. O que ela faz? As pessoas entram de um jeito e ela vai até outra. E aí ela
desenvolveu junto conosco as chaves de consciência para essas mulheres, para saírem do ponto A para irem até o ponto B. Então, ela quando vai vender para as clientes dela, para as alunas dela, primeiro que ela fala sobre isso no Instagram dela, segundo que ela diz, vamos meditar juntos. E a gente vai deste ponto para este ponto. Eu entendo você, eu passei por isso. Então você vai levar essa promessa para as pessoas e você vai mostrar da onde para onde elas podem ir. E como que a gente vai começar, Sabrina? Como que eu vou fazer? Eu vou falar por mim e por nós. Para quem que eu comecei a vender? Estava na piscina, tinha umas 5 mulheres, entrei no grupinho das mulheres. Eu nunca tinha conversado muito com a mulherada lá do condomínio, só via de longe assim. Comecei a conversar, ó, o cachorro. Só comecei a conversar com elas. Eu falei, gente, voltei da Índia, vou dar meditação na minha sala, da minha casa, corre lá, segunda-feira, 8 horas da noite. E aí, a hora que eu vi, tinha lá gente na minha sala meditando. Comece pelos contatos que você tem. Porque até você criar essa autoridade no Instagram, quem vai te ajudar a criar essa autoridade são as pessoas que te conhecem já no dia a dia. No meu caso, as minhas vizinhas. Elas fazem propaganda de mim até hoje, já faz 8 anos isso, bobear. Elas fazem propaganda, se alguém marca no Facebook, aqueles grupos do bairro, alguém sabe de alguém de meditação, elas me marcam. Elas são as minhas maiores propagandistas até hoje. Então, a sua rede de contato, ela é valiosa. Ok? O boca a boca ainda é o melhor lugar para se criar autoridade. Bom, e o que você deve lembrar? Que existem 3 pilares para que o seu projeto dê certo. Primeiro é o conhecimento teórico. E esse conhecimento teórico eu vou colocar aqui / método também. Óbvio, né? Porque o conhecimento teórico para lidar com tudo isso, que eu falei, das catarses, de como levar a meditação para certos públicos, isso é muito importante. O outro é ter um bom projeto, trazer solução. Não fale, gente, vamos meditar, hoje todo mundo sente os olhos, medite, vamos lá, fecha os olhos. É legal? É legal, gente. Não estou dizendo que não é legal. A gente está aqui, a gente está falando para a gente ser além. E ser além, para que o seu projeto dê muito certo, são esses 3 pilares. Ter um bom projeto e trazer uma solução. E o último ponto desse triângulo é você, é o seu diferencial. Qual é o seu diferencial em relação aos seus concorrentes? O que você tem que Vou até pegar um cara que... Deixa eu pensar. Eu ia pegar uma pessoa, mas está muito polêmico. Mas pega uma pessoa que está no Instagram dando meditação para muita gente, muita gente. Qual o seu diferencial em relação a essa pessoa? Qual é o seu diferencial em relação a qualquer outra pessoa? O mundo, ele é muito grande. Existem muitas pessoas no mundo. E tem pessoas que vão se afinizar com você, tem pessoas que vão se afinizar com outras pessoas. E é assim. Então, você alicerçar o seu projeto nesses 3 pilares, você vai longe. Por isso é importante você entender quem são os concorrentes do seu projeto. Mas, quando você olha para eles, você fala: o que eu tenho a mais que eles? Ou o que eu posso oferecer a mais que eles? E talvez esse a mais seja você. E esse você tem um peso muito grande.
Ah, mas aquela pessoa tem 100 mil seguidores e eu tenho 1000 seguidores. Não importa. Você pode ter 1000 seguidores com 100 alunos. Ela pode ter 100 mil seguidores com 100 alunos também, com 1000 alunos, não importa. Não importa. É um passinho de cada vez. E você, como instrutor de meditação, você como a detentora e o detentor deste projeto, daquilo que só você pode entregar e que mais ninguém vai entregar por você, é o que vai fazer diferença na sua trajetória na área da meditação. Lembrando, eu não coloquei aqui o último slide, mas eu preciso dizer. Sozinhos, vamos a algum lugar. Juntos, vamos mais longe. Ter uma rede de apoio é importante. Ter uma mentoria, muitas vezes, é importante. Eu e Janelle, a gente tinha os nossos mentores no começo. E até hoje a gente discute o nosso projeto com outras pessoas, e são pessoas que vão dando seu... Eu e a Janelle, a gente também tem um grupo de apoio aqui que a gente fala, olha, nosso projeto está assim. E esse grupo de apoio, que é o Mário, que são aquelas nossos colegas, eles falam, olha, dá uma olhada por esse viés. Eu acho que agora vocês podem caminhar por aqui. Agora você vai por lá. Por quê? Porque sozinho é mais difícil. Achei muito fofo, Adriano, nosso aluno que está aqui. Ele está com um projeto muito incrível lá no sul, em Garopaba. Um lugar incrível, maravilhoso. E a gente vai postar nos stories quando estiver pronto lá. A gente vai divulgar o espaço dele para vocês conhecerem. Ele falou, poxa, eu quero a ajuda de vocês. Porque eu quero ver como que vocês fizeram para o espaço dar certo, para esse projeto dar certo. E isso é importante. Porque é troca de experiência, é troca, e a gente quer aprender com ele também toda essa parte de hospedar pessoas, toda essa parte que ele tem ali de conhecimento, de empreendedorismo que ele tem, é uma troca. Então é importante você saber que um grupo de apoio pode te alavancar a dar grandes saltos, grandes voos, ok? E nós desejamos que vocês tenham um lindo caminhar dentro dessa área, que é uma área maravilhosa, que é essa área da meditação. Então agora é aquela hora que a gente para o compartilhamento de tela, pergunta se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação. Estamos aqui para ouvir vocês. Alguém? Um de cada vez, por favor, porque senão eu não consigo ver quem está levantando a mão. Vai, vocês vão falar tudo junto. Vamos devagar, né? Não? Sem dúvidas. Nenhuma pergunta. Aproveitem, gente. Aproveitem para perguntar o que vocês quiserem. Esse é o momento da gente... A Bruna quer saber sobre o curso. Bruna, a gente vai falar sobre o curso amanhã, na aula de amanhã, tá? Gente, ó, essas aulas que nós estamos dando aqui, a gente tem sim um curso de formação para instrutor de meditação, que até a Fernanda aqui que faz aula, ela tá aqui, já é aluna e tá aqui com a gente, né? A Fernanda pode falar um pouquinho sobre o curso. É um curso muito bacana, tem uma rede de apoio muito legal, mas independente se você vai querer seguir com a gente ou não, tudo que a gente está passando aqui, gente, são pontos importantes para o seu alavancar. Ó, Adriano. Ai, Adriano, covardia, trazer cachorro para aula. Eu sou apaixonada. E aí a gente está trazendo tudo para vocês aqui para ajudar vocês, independente se vocês seguirem aqui conosco ou não. Mas, Bruna, posso falar rapidamente
sobre o curso, tá? O curso, ele é um curso de formação para instrutor de meditação através do nosso método, que é o método Meditation for You, que eu e Gianelli desenvolvemos quando a gente voltou da Índia, que a gente sentiu, a gente até falou isso na primeira aula, que a gente sentiu tanta dificuldade de transformar tudo aquilo para atender o público, porque, lógico, a gente voltou da Índia muito devocional, e aí também tinham pessoas que eram muito racionais, e aí quando a gente ia lidar com as pessoas racionais, como lidar também se chegassem pessoas que são mais, adoro ver luzes. Então a gente sentiu essa necessidade de desenvolver esse método, que ele é composto por 3 abordagens, como a emocional, a neurobiológica e a psicológica. Ele é composto por 8 chaves de consciência, porque, gente, estou dando spoiler de amanhã, hein? 8 chaves de consciência, por quê? Porque eu vou trazer a minha vira-latinha para cá também. Porque meditar por meditar é bom, mas expandir a consciência é importante. E a gente tem variadas técnicas, e o nosso método, gente, ele é fundamental, ele é alicerçado nos 3 fundamentos da meditação, que são os primeiros registros metodológicos de meditação no mundo. Os primeiros registros vieram lá nos Vedas, que é alicerçado nos 3 fundamentos: respiração, recitação de mantras e visualização. Baseado nisso, a gente consegue ter esse conhecimento mais profundo e consegue ver exatamente o que é para cada público. Foram anos de estudo, foram anos de prática, foram 9 viagens para a Índia pela Gianelli, mais 3 viagens para a Índia que eu fiz, anos de experiência que a gente traz isso num curso para vocês. Mas a gente vai falar sobre isso amanhã. Independente se vocês forem com a gente ou não, de verdade, tudo que a gente está trazendo aqui, tudo que a gente falou nessa aula é importante para que vocês tenham sucesso no projeto de meditação de vocês. É muito importante, tá? E é muito importante saber lidar com os públicos. Alguém quer falar alguma coisa? Adriana abriu a câmera. Bruna abriu a câmera. Ótimo. Querem falar? Pode abrir o microfone, perguntar. Quer falar, Adriano? Não? Tá. Fernanda? Oi, Sá, eu aproveitei aqui para entrar com vocês que eu estou trabalhando. Eu nem estou em casa. Eu falei, eu vou assistir. Sempre vale a pena ouvir vocês. Bruna está com interesse em meditação. Eu já estava trabalhando com... Vocês estão de máscara? Dá para ouvir? O sinal está ruim. Tocando um pouco, mas tá dando para ouvir. Estou ainda trabalhando. Por isso eu deixei a câmera fechada, porque aqui o sinal está muito instável onde eu estou. Eu já estava trabalhando com meditação desde julho e entrei na formação em setembro, né? E acabei também já indo para o presencial em dezembro. Então é um processo, né? Eu já meditava e aí vir para a formação me ajudou muito, não só com as práticas, né? Mas é o que eu sempre falo, né? Me ajudou muito a estruturar todo o processo de guiar a meditação, de conduzir uma meditação. E o conteúdo do curso é maravilhoso. A gente quer sempre consultar, toda vez que eu ouço a Di e a Sá, sempre tem alguma coisa a acrescentar, quer dizer, eu tenho uma brechinha, eu venho para cá, porque estou anotando. Então, super valeu a pena estar aqui, estar na formação. Daqui a pouco faz 1 ano aí que eu sou Meditation for You também. A Fernanda, ela leva para empresas, né? Suspeita para falar. Fer, você também leva para empresas. Sim, isso. Sim, eu sou profissional de educação física, né, da área de educação física, e eu trabalho com meditação para a empresa desde julho do ano passado, no meio da pandemia. E aí é dessa forma que eu tenho trabalhado, e eu tenho uma turma também de alongamento no meu bairro, que eu comecei a dar meditação 1 vez por mês para elas. E assim, eu tenho ficado muito feliz porque eu deixei a meditação para o pós-aula, para quem tivesse interesse em permanecer, né? E todo mundo fica no dia de meditação, a turma inteira.
E estão super curtindo. Comecei em março, quer dizer, eu já fiz a terceira meditação e todos ficam presentes durante a aula. Então, assim, realmente surte bastante efeito. Eu tenho alunas que têm insônia, né, que têm me dado uma resposta muito positiva nos dias de aula da meditação. Isso aí que a Sá falou, né, que o boca a boca, eu já estou meio que no caminho, né? Fazendo isso e deixar que elas falem aí no que está valendo a pena. Mas estou aplicando, estou aplicando. Que bom, Fê, obrigada, viu, querida?